Quem aqui escolheu a roupa para vir para o culto hoje? Levanta a mão. Né? Principalmente as mulheres. São as que demoram mais para escolher a roupa para vir para o culto. Seja ele de celebração, ou seja a terça mais. O homem não, teve a roupa engomada, o sapatinho dele limpo, a calça comprida que ele mais gosta, ele veste, bota a camisa e vem para o culto. Né? Mas a irmã, ela tem que, oh meu Deus, essa blusa eu acho que eu já usei ela no culto passado. Essa sandália já não combina mais, né? Ou seja, o que é que eu quero dizer? A nossa vida, ela é feita de escolhas, sim ou não? Das mais complicadas às mais simples, tipo, hoje não vou comer pão, vou comer biscoito no meu café da manhã. Não vou tomar café, vou tomar um leite, sim ou não? Olha, hoje eu não quero ir com aquela blusa, eu enjoei daquela camisa. Eu vou com aquela camisa que eu ainda não usei. Vou com a blusa nova hoje, né? Então tudo gira em torno de uma escolha. Com quem você vai casar são as duas escolhas mais importantes da vida da gente, irmãos. É com quem eu vou me casar, ou seja, isso implica em uma vida feliz ou não, né? E a segunda, que na realidade é a primeira, é receber Jesus como Senhor e Salvador. Isso implica em morar no céu ou morar no inferno, né? Então eu quero começar essa noite falando sobre o poder da escolha. E eu queria ler com vocês aqui Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versos 2. É o relato de uma má escolha, certo? E eu queria compartilhar com vocês. Por favor, Gênesis capítulo 3, versículo 2, a partir do 2 até o 10. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto da árvore do jardim? Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente, mulherzinha, não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Olha o versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Juntaram folhas de figueira para se cobrir. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim, fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Obrigado. Glória a Deus. Está até melhor. Como eu estava falando, irmãos, a nossa vida ela é regida por escolhas. Todo dia o ser humano ele faz uma escolha. Eu acredito que uma das primeiras escolhas do nosso dia é se nós vamos levantar ou se nós vamos ficar deitados, sim ou não? É ou não é? E é uma escolha em meio a uma guerra tremenda, irmão, porque quem não gosta daquele último soninho, que é o mais gostoso, que parece que é o momento em que o lençol está mais cheiroso, irmão, é tão bom, né? Mas olha só, a nossa vida ela é assim, escolhas de diversas formas, desde acordar e levantar, por exemplo, com quem eu vou me casar, com quem você vai casar. Ou seja, a nossa vida ela é regida pelas nossas escolhas, das mais simples às maiores escolhas. E a escolha também, querido, ela é um dom de Deus. Olhe para o seu irmão e diga assim: a escolha ela é um dom de Deus. Por que ela é um dom de Deus? Porque ela tem a ver com o livre-arbítrio. Deus não fez máquina de lavar, irmão. Deus não fez robô. Deus não fez um exterminador do futuro. Deus não fez um androide que você chega lá, taca o dedo no botão e ele liga e... glória a Deus, eis-me aqui, Senhor Jesus, para te obedecer em tudo que o Senhor quiser. Não. Deus fez seres humanos, segundo o relato também de Gênesis, a sua imagem e a sua semelhança. Isso é muito bom. E o problema, queridos, não é a escolha.
O problema são as consequências que nos trazem cada uma dessas escolhas. Aqui em Gênesis capítulo 3, é um relato, né, o relato da queda do homem. O primeiro pecado da humanidade está descrito aqui em Gênesis capítulo 3. Mas não é só um relato do pecado, do primeiro pecado da humanidade. É o relato da primeira decisão do ser humano. A decisão crucial. Você concorda que existem decisões importantes na sua vida, sim ou não? Existem decisões que são simples, existem decisões que você tem que ter muito cuidado ao tomá-las, porque podem prejudicar a sua vida. Mas enfim, é dom de Deus, né? Eu até comentei aqui com vocês no início, das mais simples. Deixa eu pontuar aqui algumas. Que roupa a gente vai usar? E por que isso é também importante? Porque a roupa tem a ver com a nossa aparência. A nossa aparência também é importante. O uso de uma boa roupa quer dizer que você é um servo de Deus, vai demonstrar que você é uma pessoa que tem pudor, vai influenciar no seu bom testemunho. Um outro exemplo: eu quero comprar um carro. O que é que isso implica? Isso implica em gastar muito dinheiro ou fazer uma compra moderada, gastar no limite, comprar um carro do ano, 0 km do mais caro e ficar liso, né? Parcelar em 160, sei quantas vezes aí. Ou comprar um carro um pouco mais velhinho, já utilizadinho, mas não está devendo a ninguém. Olha como as decisões da gente é importante. Deixa eu te dar outra coisa. Comprar uma casa. Isso implica em a realização do sonho da nossa vida, sim ou não? Quem aqui já tem casa própria? Glória a Deus. Quem não tem, levanta a mão. Eu profetizo em nome de Jesus que em 2019 você vai comprar a sua, para a honra e glória do Senhor. Tome posse pela fé em nome de Jesus. Outra, como eu já falei, com quem eu vou me casar? Isso é muito importante, irmão. Você vai passar o resto da vida com essa pessoa, depois que casa, irmão. Viu? Cuidado, não case com qualquer um não, viu? Em nome de Jesus, case com um cara bonito, cheiroso, rico. Viu? Irmão, amor não enche barriga não. Eu amo a minha esposa, irmão, mas se eu não for botar o pezinho na estrada, os meninos lá em casa não comem nada não, filho. Né? eu fico, um dia desse eu vi na internet, só abrindo um parênteses aqui, um casal que eles iam casar, né? Eu achei muito interessante que eles pegaram uma música de adoração e fizeram uma paródia, né? E falavam: Senhor, não sei o que, eu quero me casar. Parece assim, não precisa ter carrão, precisa um negócio assim, né? Aí eu fiquei pensando, rapaz, se viesse com carrão era bom, não? Claro que esse não é o requisito principal, mas se o caba vem com o carrão é bom, não? Cadê as irmãs? Ó? Vocês querem andar de ônibus pegando fogo a vida inteira? Misericórdia, né? Claro que esse não é o pré-requisito que você vai sair. Esse tem carro, pode ser. Esse aqui não tem carro. Esse aqui anda de bicicleta, não quero. Não é esse o pré-requisito. Mas se vier, irmão, é glória, irmão. É bom demais. Irmão, o dia que eu me revoltei, irmão, eu vinha do centro com a minha mulher, eu peguei um expresso do Bom Jardim lotado, irmão. Lotado, que a pessoa entrava, você ficava assim, ó. Você orava a Deus para sair uma pessoa que era para você botar os 2 pés no chão de forma completa. E aí, irmãos, eu tive que dar o sinal para o ônibus parar na ponte do Bom Jardim, para eu parar lá onde há Pague Menos. Irmão, acho que dá 2 km de distância, mais ou menos isso. Irmão, o povo não deixava eu passar. Eu disse assim: Jesus, isso tem que acabar hoje. Senhor, eu não aguento mais essa vida não. Eu quero nem que seja uma bicicleta para eu andar com a mulher. E aí a gente foi trabalhar e foi orar. Aí disse: amor, vamos comprar uma moto. Era o que a gente podia comprar, irmão. E assim foi morrendo de medo de comprar aquela moto, pensando que a gente não ia poder pagar, olha só. E aí, irmãos, aconteceu. A gente tomou essa decisão e essa decisão mudou a minha vida. Eu parei de andar a pé e de pegar Bom Jardim Expresso lotado. Não é bom não, tem coisa pior por aí. Mas enfim, irmãos, as nossas decisões são super importantes. E o problema não é a gente tomar uma decisão, o problema é a gente tomar uma decisão errada e a gente está sofrendo, colhendo os frutos de uma má escolha, de uma má decisão. Isso aconteceu com Adão e Eva. Eles fizeram uma escolha errada.
E assim como Adão e Eva, eu e você, nós somos assombrados por Satanás na hora do momento crucial da nossa vida, na hora de decidir, na hora de escolher, de tomar as decisões mais importantes da nossa vida. Se você analisar aqui o verso 6, Satanás, ele manipula a intenção de escolha de Eva. O que Deus tinha falado? Deus tinha dito para eles, olha, e não foi só para Eva que o Senhor falou, não, foi para os dois: vocês podem provar de todos os frutos do jardim, por favor, com as minhas palavras, certo? Por favor, só não coma daquela árvore, senão vocês vão morrer. Ponto final. Irmãos, aí esse relato do versículo 6, quando a serpente conversa com a Eva, com a mulher, bate um papo com ela, o que acontece? Olha o que o versículo diz, versículo 6: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento. Olha só, tomou e comeu. Está entendendo? Quando a gente começa a dialogar com o diabo, a gente começa a tomar as decisões erradas, fazer as escolhas erradas. Ele chegou e com a simples conversinha, ele já mudou o olhar, a ótica da visão da Eva, irmão. Eva não tinha visto a árvore ainda dessa forma. E ela olhou para a árvore: olha que esse fruto, não é que a serpente está correta mesmo, eu vou ser igual a Deus, eu vou comer desse negócio. Ela foi lá, irmão, e comeu, né? Olha só, e ainda deu para o marido. Foi a primeira decisão errada da humanidade. Isso implica, irmãos, em muitas das vezes a gente fazer aquela escolha crucial da nossa vida: o bom ou Deus. A gente tem que estar atento, porque nem tudo que é bom está dentro do projeto de Deus para a minha vida ou para a tua vida. Tudo que é bom, irmãos, que traz benefício para a nossa vida, para o nosso organismo, para a nossa pessoa, a gente quer para nós. Mas a Bíblia diz que a vontade de Deus para nós, ela é boa, perfeita e agradável. Deus sabe o que é bom para mim e bom para você, o ideal para nós. Às vezes a jovem está encantada com aquele rapaz bonito, né? Que chega na igreja todo sarado, bonito, barriga de tanquinho, né? Chega lá e ele, ai, como ele é lindo. A irmã fica toda, já não dorme mais sonhando com ele. Ai, meu príncipe, né? Que no sonho dela, quando ele dá aquele sorrisão assim, aí chega, brilha, assim, aquela musicazinha, né? De desenho animado, quando passa o príncipe, né? Só que muitas das vezes ele é uma bênção, realmente é um cara de Deus, um cara bonito, mas não é para você. Não é aquele que Deus tem para você. Não é a tampa da sua panela, né? Aí às vezes a gente, não, Senhor, mas eu quero ele, é ele. E aí, mesmo sendo um homem de Deus, mesmo sendo uma bênção, acaba que um sabota o outro quando se casa. E aí, ó, acaba tudo. Muitas das vezes Satanás vem na hora das nossas escolhas, mas outro fator que atrapalha as nossas escolhas é a nossa própria alma. A nossa própria alma. Irmão, já quis comprar um carro e quando eu chego na concessionária, que eu olho para o carro, irmão, eu fico assim me coçando todinho, o carrão, Jesus, eu sei que dá para eu fazer, mas aí vai ficar atolado, é mais não sei quantos anos endividado, não dá certo não. Aí a mulher tem que dizer assim: meu filho, não é esse daí não, olha para o lado. Aí a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? Não é o carro dos sonhos, mas aquele ali eu não vou ficar sem o meu poder de compra, né? Às vezes a gente compra um bem, irmãos, e fica endividado. Você tem que tomar cuidado com as decisões que você vai tomar na sua vida. Preste bem atenção. A Bíblia diz que o que Deus tem para mim é mais que bom, é bom, perfeito e agradável. As bênçãos de Deus também estão correlacionadas às escolhas. Deus falou para Moisés dizer para o povo assim, lá no finalzinho de Êxodo: olha, eis que ponho diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Aí Deus dá um conselho, irmão. Deus não interfere na escolha de ninguém não, Ele dá um conselho. Ele diz assim, ó: escolhe pois a vida, para que você viva, para que tudo te vá bem. Está entendendo? Deus sabia, irmão, que Adão tinha pecado, mas Deus não puxou um canivete lá na hora dele comer do fruto e chegou assim: ó, não come não, senão tu vai morrer. Não, Deus não interferiu. Sabe o que acontece? A sua decisão vai gerar uma consequência
E Deus, ele não vai barrar essa consequência. Não. Se, em nome de Jesus, isso nunca vai acontecer. Eu decidi sair daqui, irmãos, e fazer imoralidade lá fora, Deus não vai pedir para Miguel descer e dizer assim: meu filho, não faça isso. Não. Não. Porque como a gente estava falando aqui no popular, né? Deus não fez robô, irmão. Deus fez uma pessoa com corpo, alma, mente e espírito. Nós somos semelhantes a eles. Posso fazer uma pergunta para vocês? Olha só. Quero que você reflita agora, por favor. Vou fazer essa pergunta para você. Será que os problemas vividos hoje, na sua vida, na minha vida, só para reflexão, tá? São aquilo que a gente caracteriza como problema, como dificuldade, certo? Não estou dizendo que você está com problema. Mas será que os problemas vividos hoje em nossas vidas são lutas, literalmente falando, são provações que Deus permitiu que eu e você, a gente passe? Ou será que são consequências de más escolhas? Reflete aí. O poder que tem a sua escolha. Você está vivendo hoje fruto de uma escolha que você viveu no passado, que você viveu há um ano atrás, mais ou menos, uma coisa boa que você decidiu fazer para a sua vida. Os jovens, né? Eu vou fazer a faculdade. O cara fez a faculdade, se formou e hoje está em um bom emprego, com uma boa posição na sociedade, fruto do trabalho dele, fruto do estudo dele, recompensa daquilo que ele se esforçou, se empenhou a fazer. Ou ele decidiu não fazer por N motivos, não sei, e aí hoje ele tem uma posição na sociedade, mas não é a posição que ele queria, e ele vive se reclamando disso. O que você passa hoje caracterizado como dificuldade é a provação que Deus permite para o nosso conhecimento, para nos trazer maturidade, paciência, etc., ou sabedoria, ou é uma escolha, ou é consequência de uma escolha que você tomou, que você fez. Pare para pensar agora, reflita comigo. Deus está falando com você agora. A escolha que Adão e Eva fizeram, irmãos, trouxe condenação para eles, trouxe um peso de pecado muito forte. Só que tem um detalhe: até aqui tudo bem, todos nós entendemos. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, certo? E o pecado também é uma escolha, sim ou não? Eu escolho ser santo ou andar em pecado. Mas o que eu quero chamar a atenção para nós aqui nessa noite é que a gente entende disso, que o pecado, o salário dele é a morte, ele também é uma decisão. Mas o outro ponto que às vezes a gente não pensa, passa desapercebido, é que o meu pecado afeta quem está comigo. Você sabia disso? Pergunta para o teu irmão: ei, o nosso pecado afeta quem anda com a gente. Deixa eu te explicar. Vamos agora ler de novo a Bíblia, Gênesis 3, mesmo capítulo. Agora você vai ler o 14, versículo 14 até o versículo 19. Isso vai dar base para isso que eu estou te dizendo, certo? A escolha errada, a decisão errada vai afetar quem está junto de você. Vou te dar 2 exemplos aqui, bem rapidinho. Olha só, Gênesis 3, versículo 14. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e os descendentes dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Versos 16, olha só o que aconteceu com a mulher, por favor. Vamos já chegar onde eu quero. A mulher, ele declarou, isso o Senhor, né? Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Me diz uma coisa, dar à luz é fácil? Então pronto, vamos lá. Com sofrimento você dará à luz filhos, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Agora, irmão, presta bem atenção no versículo 17.
Olha só, cheguei onde eu queria. E ao homem Deus declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, presta atenção, olha só: maldita é a terra por tua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó você voltará. Agora deixa eu te fazer outra pergunta: que culpa tinha a terra do pecado de Adão? Me responda, por gentileza. Adão comeu do fruto, sim ou não? A mulher, qual foi a consequência da escolha errada dela? Aumentar o sofrimento na gravidez, sim ou não? É o que está aqui. E o homem? Maldita é a terra. Maldita é a terra. Por quê? Depois é que vem as consequências dele, ó. Ela vai te dar espinhos e você vai ter que se alimentar do fruto das plantas. Primeiro veio: maldita é a terra. Isso reforça o que eu estou te falando. Uma escolha errada afeta tudo que está ao nosso redor. Uma pessoa que toma uma decisão errada no casamento, um exemplo, a pessoa que toma a decisão errada de se divorciar, se separar, isso vai afetar quem? Só ela? Vai afetar os filhos. Vai afetar os filhos. Ele não vai só se separar, simplesmente, como muitos fazem, porque na realidade não é simples, né? Mas vai afetar a família inteira, vai afetar o testemunho deles perante a sociedade. Que culpa, irmão, tinha a terra do pecado de Adão? E o que eu acho interessante também, o apóstolo Teté veio aqui e ele disse que a gente zomba de Deus quando ele veio ministrar aqui, quando a gente semeia algo na vida de alguém, quando a gente dá uma oferta na igreja, um dízimo, e a gente acha que Deus não está vendo e que Deus não vai fazer nada. Ele disse que é assim que a gente zomba do Senhor. A gente pensa que Deus não está vendo, que Deus não está nem aí. E aí quando eu saí daqui, no dia, acho que eu vim de moto, se eu não me engano, e eu estava indo para casa e Deus falou comigo que o inverso também era verdadeiro. Quando a gente faz uma coisa errada, quando a gente peca, não é que Deus castiga não, irmão, mas a gente acha muitas das vezes que Deus não vai pedir contas. Aí a gente zomba de Deus também. As consequências virão, irmão. Sabia disso? Irmão, as consequências das nossas atitudes é igual fatura de cartão de crédito. Me diga aí, quando tu vai lá no shopping comer aquela pizza, dá uma cartãozada lá, a fatura chega na mesma hora para você pagar, com a data do vencimento do dia? É 20 dias depois, é 30 dias depois, de acordo com o vencimento do seu cartão, sim ou não? Então não se preocupe, se você está fazendo bem ou se você está fazendo mal, um dia a fatura vai chegar. Olha para o teu irmão e diz assim: irmão, se prepare que a fatura vai chegar. Se ele der um sorriso para você é porque está tudo legal. Eita! Um dia a fatura vai chegar, irmão. A gente não pode zombar do papai e achar que as escolhas da gente não afetam nada. Deus, ele começa a pedir conta aqui do que estava acontecendo já no versículo 13 do capítulo 3. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Nada vai passar em branco. Tem gente que diz: ah, Deus está me castigando. É mentira de Satanás. Deus não está castigando ninguém, irmão. São as consequências das nossas atitudes. Isso aí Deus não anula não. O segundo exemplo que eu quero te dar, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Jonas, por favor. Segundo exemplo de uma escolha não muito bem feita, Jonas no capítulo 1. Você vai abrir em Jonas capítulo 1 e o versículo 7. Esse copo é bom para tomar água, dá vontade de tomar banho assim, quando cheio, bonito. Olha só, Jonas capítulo 1, versículo 7. Quem encontrou da glória a Deus? Vou já encerrar. Eita, já é para eu encerrar já. Diz assim: o capitão dirigiu-se a ele e disse,
Eu li o verso 6. Verso 7. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar a sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu em Jonas. Quem era que nesse livro aqui, nesse primeiro capítulo, estava fugindo da presença de Deus, tinha tomado a decisão errada? Jonas. Esse aqui é o contexto, irmãos, em que Jonas, ele desce lá para o porão do navio e começa ali uma tempestade, uma coisa terrível, açoitar aquele navio, e aqueles marinheiros que já são acostumados com o mar, com tempestades, ficaram apavorados com aquilo que estava acontecendo. Eles perceberam que não era algo natural, era algo sobrenatural. Muito cuidado com quem está andando com você, porque se ele estiver bem com Deus, beleza, mas se ele não estiver legal com Deus, pode ser que venha a tempestade. Não está na testa, né, irmãos? Não dá, a gente não pode, né, fazer um raio-x, você não está bem com Deus, então não posso te dar uma carona, né? Mas olha que interessante, as nossas más decisões não afetam somente a gente, mas quem está no barco com a gente. Agora você vai olhar o versículo 12 de Jonas. Olha aí comigo, por favor, não perde não. Respondeu ele: peguem-me, joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Está entendendo, irmão? Agora eu pergunto de novo: o que aqueles marinheiros tinham a ver com isso? Com a travessura que Jonas tinha cometido? Absolutamente nada. Quem está no barco com você sofre, meu irmão. A gente tem que escolher da forma correta. Nós temos que buscar a Deus e dizer assim: Senhor, eu preciso tomar essa decisão hoje. O que eu devo fazer? Me ilumina a minha mente. Fala comigo. Não tome decisões de forma precipitada. Não tome decisão sem antes orar, perguntar ao Papai do Céu. Por quê? Porque Deus, irmãos, foi Ele que te fez. Ele tem o manual do fabricante. Ele sabe quem é você. E Ele quer para você aquilo que é bom, perfeito e agradável. Deus não quer ver você se dar mal. Deus não quer ver a gente quebrando a cara, não. Mas muitas das vezes, me perdoe dizer, a gente é como o povo de Israel, um povo de coração obstinado. Muitas das vezes Deus fala assim para o jovem: rapaz, não é ela. E aí ele vai ser ela, que eu quero ela, aquela que é bonita, que é cheirosa, que é loura, né? Que é do jeito que eu quero, do jeito que eu pedi a Deus, não diz assim. E aí ele, tá com a cara, irmãos, num poste. Aí depois, meu Deus do céu, por que na minha vida não está dando errado? Foi só uma escolha. Só, como se isso fosse algo simples, né? Mas eu também quero te falar que as escolhas não podem simplesmente apenas trazer um peso de pecado, mas elas podem trazer coisas maravilhosas também para a nossa vida. As escolhas, irmãos, que nós poderemos fazer na nossa caminhada pode nos tirar hoje até do lamaçal do pecado e nos fazer se assentar com os príncipes do reino do Senhor. Tirar lá da última cadeira e fazer você sentar aqui na frente, nos primeiros. Uma escolha pode mudar o teu local no pódio, de terceiro, de quarto, que nem existe o local do quarto, né? Deus pode te colocar no primeiro lugar, mas você precisa querer. Uma escolha sua pode fazer você passar no vestibular. A escolha de estudar, de realmente se comprometer, de se envolver com aquilo ali e realmente fazer algo que seja de valor para a sua vida, vai te levar para outro nível. Uma escolha sua vai fazer com que o seu futuro marido te respeite, te ame, veja você como uma mulher digna. É a escolha de se guardar para o momento do casamento. Uma escolha vai fazer com que o jovem apaixonado, ele tenha muitos filhos sentado na sua mesa, compartilhando da alegria de ter o pai ali. É você também se preservar.
Uma escolha. Uma escolha vai fazer você ser o homem mais feliz dessa terra. Dizer sim para Jesus. Irmãos, eu não me envergonho. Eu me envergonho e não me envergonho das minhas escolhas. Teve escolha na minha vida que não valeu a pena. Só estou aqui hoje porque Deus é fiel. E a única coisa que cancela a consequência, que anula ali o peso do pecado das minhas decisões, é o arrependimento. Por isso que eu estou aqui hoje. Irmãos, eu sou um cara que eu cometi pecado de prostituição com uma jovem que eu namorei, eu já fazendo parte do louvor da igreja. Não nessa igreja, na nossa sede, quando eu ministrava lá. E eu não tenho vergonha de dizer isso, porque Deus já fez a obra na minha vida. Irmãos, deixa eu te falar, o que eu fiz repercutiu em todo o meu bairro. Todo mundo sabia quem era eu. Irmão, o que foi que tu fez? Irmão, foi o, entre aspas, o natural, se fosse dentro do casamento, né? Mas, por ser pecado, por ter sido uma má decisão, aquilo repercutiu de forma negativa. Eu manchei o nome da minha igreja, eu manchei o nome da minha liderança sofreu por conta disso. E eu só estou aqui hoje, irmãos, porque eu cheguei para o meu líder e disse assim: meu líder, meu pastor, eu posso ter uma conversa com o Senhor? Pode, meu filho, sente aqui. Pai, é o seguinte, eu pequei, eu fiz assim, foi no dia tal, eu sei que eu estou errado, eu não aguento mais isso que eu estou vivendo, eu me arrependo, e eu aceito a disciplina que o Senhor passar para mim, seja lá o que for. Eu passei em torno de 1 ano sem ministrar, ou foi mais. Eu sofri ameaça de morte, irmão, por conta disso. Mas deixa eu te falar que as nossas escolhas, elas também podem trazer um peso de vitória. A Bíblia fala de um homem chamado José, que lá no Egito, como prisioneiro, sem ter para onde ir, o que ele fez? Pela escolha de não dormir com a mulher do seu chefe, a mulher do seu patrão, era tudo que ele tinha naquele momento, era aquilo, irmão. De prisioneiro, ele foi levado para a casa de Potifar para ser mordomo. Aquela mulher, ela era rica, ela não precisava daquilo. Mas por José ter decidido não dormir com a mulher de Potifar, Deus levou ele a governador do Egito. Deus exaltou José. Por José, irmãos, ter decidido, por causa que José escolheu, fez a escolha correta, eu creio, irmão, que Israel está aqui até hoje. A nação de Israel. A Bíblia fala que existia uma fome naquele lugar, só tinha alimento no Egito. José já tinha sido vendido. E sabe por que José foi vendido? Porque uma vez ele chegou para sua família e disse assim: olha, eu tive um sonho em que o meu feixe de trigo se elevava, e 12, se eu não me engano, 11 feixes se curvavam diante do meu feixe de trigo. E aí os irmãos deles também tinham entendimento: quer dizer que tu vais ser rei sobre nós? Que história é essa, José? José só era um adolescente. Outra vez ele teve outra revelação e ele disse para a família dele: olha, eu tive um sonho que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. E aí, irmãos, isso ia despertando inveja nos irmãos de José, até o ponto que eles tomaram também a decisão errada. Eles venderam o próprio irmão, lançaram na cisterna lá, e por fim eles venderam ele como escravo. E aí, irmão, fome naquela terra. Onde foi parar José, irmão? No Egito. Mas lá no Egito foi onde Deus exaltou aquele jovem. Ele se tornou governador do Egito. Pensa aí, irmão, tu governando o estado do Ceará. Já pensou? Você governando a nossa cidade. Irmãos, a gente tem que pensar nessas coisas. Mas para chegar lá, as decisões têm que ser alinhadas com o padrão de Deus. A gente não pode tomar qualquer escolha na vida da gente. Por causa que José, quando os seus irmãos chegaram diante dele,
A Bíblia fala, irmão, que José chorou amargamente, irmão. Mas ali não foi o choro do ódio, não, foi o choro da dor do perdão. Eu acredito que ele sentiu tudo aquilo de volta quando ele viu os seus irmãos. Mas quando você lê, você entende que o perdão de Deus foi derramado como uma chuva ali na cabeça de José, irmãos, e ele perdoou os seus irmãos. Se José não perdoou os seus irmãos, irmãos, não existiu o Israel que tem hoje. Teriam morrido. José disse para ele: olha, tudo que aconteceu foi propósito de Deus, eu só cheguei aqui porque Deus planejou, estou dizendo isso com as minhas palavras, para que vocês não morressem de fome. E Deus já havia prometido aos descendentes dele que fariam dele uma grande nação. Deus tinha prometido para Abraão. Olha só o outro exemplo, deixa eu mostrar para você, o maior de todos os exemplos, quem, irmão? Jesus. Pela escolha correta, meu irmão, Jesus disse assim: Pai, ele foi para o Getsemane e disse: Pai, se possível for, afasta esse cálice de mim, mas contudo que não se cumpra a minha vontade, mas a tua. Ele queria não morrer na cruz, você entende isso? Ele não queria passar por isso, mas ele disse: Pai, que se cumpra a tua vontade e não a minha. E por causa do sacrifício de Jesus na cruz, eu e você hoje nós estamos aqui, livres do pecado, livres de toda e qualquer acusação de Satanás, livre do inferno, irmão, livre do mal. Nós somos livres, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, irmão, por causa da decisão de Jesus de carregar a minha, a tua, a nossa cruz, de levar sobre os seus ombros o nosso pecado. A decisão correta vai mudar o quadro da tua vida, irmão. Talvez hoje você esteja aí diante do momento crucial da sua vida. Eu faço ou eu não faço? E agora? A decisão pode trazer um peso ruim sobre a sua vida, consequências terríveis, amargas, como foi com Jonas, como foi com Adão e Eva. Mas elas também podem trazer e vão trazer um peso de glória sobre a tua vida. Talvez tenham pessoas aqui que tenham pensado já em abandonar a igreja, em sair da igreja. Já, eu não quero mais discipulado, eu não quero mais célula, isso é um saco. Mas isso é a decisão errada. Sim. Deus quer que você tome a decisão correta. Olhe para o seu irmão e diga assim: Deus deseja que você tome a decisão correta. A Bíblia fala assim também, lá em Isaías. Aleluia. Ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz está sobre os seus lombos, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. O pecado, a condenação já não tem mais poder sobre nós, porque o sangue de Jesus foi aspergido na minha e na tua vida, por causa da decisão do Filho de Deus, de descer lá da sua glória, de abrir mão da sua glória e vir para cá, morrer em uma morte de cruz. E aí, o que você vai fazer da sua vida hoje? Que decisão você vai tomar? Deixa eu te dar uma dica. Nunca tome decisões sozinhos. Quando você for decidir algo importante da sua vida, procure alguém que você tenha confiança e que seja uma pessoa de Deus. Procure seu discipulador, procure seu pastor. A Bíblia diz aqui, Provérbios 11:14: não havendo sábio conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Não tome uma decisão sozinho. Se é uma decisão crucial, procure alguém mais experiente do que você. Aqui, irmãos, na igreja tem duas pessoas que quando eu preciso comprar um carro, eu procuro elas. A primeira é o Edson Silva. Ele só me leva nos melhores lugares. E em segundo, o nosso pastor, que entende muito desse ramo também. Eu quero comprar um carro uma dica que seja, eu vou nessas duas pessoas. E elas, cara, tu tem que fazer assim, vamos lá. Eu encontrei um ali que é top de linha para você, é a tua cara. E sempre dá certo. Sempre dá certo. Se for uma decisão importante, não tome sozinho. Procure alguém mais experiente, mais sábio do que você. Alguém que tenha a visão de Deus para iluminar você. Você não é obrigado também a decidir tudo sozinho, irmão. A gente tem que ser
maduro o suficiente para entender isso. Existem decisões que você vai precisar tomar só, mas tem coisas que você pode pedir auxílio a alguém que é mais capaz do que você. E o outro ponto, sempre ore antes de agir. Bateu o carro no trânsito, abri a maçaneta, Espírito Santo me segura, me possui agora, porque senão eu vou fazer besteira. Ora antes. Vai comprar uma casa? Ora. Está com dinheiro no bolso? Ora. Senhor, eu estou com dinheiro aqui para comprar uma casa num valor de 300 mil reais, um exemplo. Eu quero agora, Senhor, que o Senhor me diga o melhor bairro. Qual é o bairro que o Senhor quer que eu more, Senhor? Cuidado que ele pode dizer que é lá no Bom Jardim, viu? Tu ser meu vizinho. Já pensou, irmão? Aí você está com muito dinheiro no bolso. Eu vou comprar uma casa lá no... Me diz um bairro bom aí. Montese. Ei, glória! É o Montese. Aí você vai para esse bairro do Montese, que não é aqui, é em outro lugar, em nome de Jesus, é um bairro parecido com o nosso. E lá a vizinhança não presta. Lá é um local de risco, vamos dizer assim. Por quê? Porque você não orou, não perguntou, Senhor, para onde é? Irmão, Deus fala, Deus é vivo, amém? Deus, Ele conversa, a gente aqui não quer falar com Ele. Quantos querem aqui tomar uma decisão correta na sua vida? Tomar todas as decisões de forma correta a partir de hoje? Fica de pé, por favor. Fica de pé. Eu quero encerrar com você, tinha mais coisa aqui, mas a gente não tem muito tempo, eu já passei. E eu quero orar com você agora, bem rapidinho, só fazer uma oração. Aleluia. O grupo de louvor pode tocar aqui com a gente. Oh, Espírito Santo. Irmão, como é que eu faço para me sair de uma situação em que o culpado foi eu, que a escolha foi eu que fiz errada, sou eu que estou vivendo as consequências de uma escolha errada? Só tem uma alternativa, irmão. É você se arrepender dessa escolha errada. Você se arrepende. E aí, você passa por esse processo que está acontecendo até se acabar. Ah, irmão, mas eu vou me arrepender e não vai cessar? Deixa eu te falar. É melhor você se arrepender e esperar o fim do processo, do que o processo continuar rolando na sua vida até Jesus voltar. E você na peia, você na luta. Porque quando aconteceu comigo, irmão, eu me arrependi, eu falei com a minha liderança, pois amém, meu querido, nós entendemos, você é mais precioso para nós do que o seu ministério, mas você vai entrar de disciplina, e a partir de hoje é assim, 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 assim e assim. E eu disse, amém, meu pastor, eis-me aqui para cumprir. Mas a vergonha não foi retirada de mim não, irmão. Eu andava de cabeça baixa. Eu passei um bom tempo sofrendo com isso. Eu dormia na igreja, irmão. Eu dormia no altar da igreja. Teve um tempo lá que o pessoal colocaram umas redes assim, mas teve uma vez que a gente vacilou e deixou os armadores. Aí os administradores da igreja resolveram tirar a rede. Vocês vão dormir de colchonete agora. Uma pessoa, irmão, no meio do culto, 2 armadores pendurados. Que coisa feia, né? Foi uma decisão errada nossa. E aí as redes acabaram. E aí, irmão, lá na igreja tinha uns bancos de madeira bem grande, pesado, com uma pessoa não conseguia levantar. Aí eu e outro rapaz, a gente juntava um banco no outro e cabia 2, 3 pessoas tranquilo, de tão grande que ele era. E a gente com um colchonete bem fininho, a gente dormia em cima da cama, do banco. E tinha dia, irmãos, que quando eu estava em luta, eu vinha para cima do altar e eu orava. Tinha noites que eu ia dormir 4 horas da manhã orando. Já teve noites que em batalha espiritual, eu dormindo no altar, irmãos, eu não sei como eu acordei sentado na beirada do altar. Era briga espiritual, sonhos terríveis, e eu não conseguia dormir porque vinha uma guerra na minha mente, vinha uma guerra no meu coração. Às vezes era à noite, era como se algo tentasse me sufocar. E como eu padeci, irmão, mas só cessou porque eu me arrependi, porque eu pedi perdão a Deus, a minha liderança, eu fui buscar o conserto. E hoje, debaixo do sangue de Jesus, eu tenho uma família, eu tenho uma casa, eu tenho tudo que eu preciso.
Deus foi fiel e Deus me exaltou. Além de tudo, eu fiquei feliz mais ainda porque Deus mostrou quem realmente eu era, de que um erro pode ser corrigido sim. Talvez você tenha chegado aqui e pense que o seu erro é a coisa mais terrível do mundo, do universo, que não tem jeito para você. Talvez você chegou aqui e se sente um nada, um lixo, me perdoe a expressão. Você chegou aqui e não se acha capaz de nada, por causa de vários erros que você tomou na sua vida. Mas não se preocupe, eu era assim também, e Deus fez obra na minha vida. Aleluia. Deus, Ele pode restaurar você hoje. Você só precisa se arrepender e confessar aquilo que você fez para Ele, e Ele vai te sarar, Ele vai te limpar. Se você precisa de conserto, levanta a tua mão. Se você precisa que essa situação cesse hoje, levante sua mão. Comece agora a se arrepender. E o passo do arrependimento é confessar, é dizer: Senhor, eu estou arrependido, eu fiz isso, eu estou sofrendo por isso, e eu quero que isso pare. E só vai parar quando eu me arrepender verdadeiramente. Isso vai passar, irmão. A Bíblia fala que jogaram Jonas no mar, e um grande peixe engoliu Jonas. Mas aí a Bíblia fala que do ventre, do fundo do abismo, das entranhas do peixe, sabe lá onde estava esse peixe? No mar. A Bíblia fala que Jonas, ele se arrepende e ora ao Senhor, irmão. E aí Deus restaura a sorte de Jonas. Deus leva o peixe lá para onde ele tinha que ir, e ali o peixe joga ele na praia novamente, e ele vai cumprir o propósito do Senhor. Eu quero profetizar na sua vida. Eu não sei o que você fez, também não me interessa. Eu não estou aqui para julgar você, nem para saber dos seus pecados, porque o espírito que te acusa é o espírito de Satanás. O Espírito de Deus, ele te restaura. O Espírito de Deus, ele te traz de volta do fundo do abismo. Ele te restabelece na sociedade. Eu não sei qual foi o seu passado, eu não sei o que você fez, mas eu estou aqui para dizer que tome a decisão correta, e Deus vai te reestabelecer. Deus, ele vai te restaurar. Deus, ele vai te renovar. Ele vai colocar em ordem aquilo que está bagunçado, porque Ele é Deus. Se arrependa agora, fale para Ele: Senhor, foi isso, foi há 3 anos atrás, foi há 5 anos, foi há 10, não importa, mas diga para Ele, fale para Ele, eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, e eu sei que a partir desse momento eu vou andar de cabeça erguida, em frente agora de cabeça erguida. Talvez não passe hoje, talvez não passe amanhã, querido, mas você tem que levantar a sua cabeça, porque Deus está cessando hoje, Deus está cortando hoje, Deus está quebrando hoje, Deus está aniquilando esse mal hoje, e você vai viver sim, você vai andar em vitória, você vai andar em restituição, você vai prosperar, você vai andar com um sorriso no rosto. Hoje eu não ando mais de cabeça baixa, eu ando de cabeça erguida, em nome de Jesus. Eu não tenho mais o que me envergonhar, meu querido. Eu só me envergonho do passado, do que eu fiz, mas hoje eu posso olhar para cima e andar em paz nas ruas que eu moro. Comece a se arrepender, fale para Ele, diga para Ele agora, diga para Ele: